É um prazer estarmos aqui, né? Já foi apresentada. E, ao longo do tempo, vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim aqui da apresentação. Vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, né? Da família. E obrigado, né? O André, a Glenis, a comunidade Alcance. Obrigado pela presença de vocês aqui. Nós sabemos que tempo é vida, não é dinheiro. Tempo é vida, né? Então, vocês estão investindo a vida de vocês aqui nessa manhã, e é um prazer poder contribuir, como a Glenis falou aqui, o tema, renovando a mente das finanças, ele é extremamente importante para nós, desafiador para os nossos dias, porque a grande verdade é que nós não aprendemos, a maioria de nós, né? Quem aqui aprendeu educação financeira em casa, com os pais? Levante a mão. Muito bom, mas a grande minoria. Com certeza o seu pai, a sua mãe, né? A maioria deles, se levanta a mão. É filho de contador, pai era matemático, a mãe, né? Administrador, às vezes um empresário. Mas a grande maioria, nossa cultura, ela não fala tanto sobre isso, tem os seus tabus para falar, mas que bom, né, que nós estamos aqui num encontro como esse, entendendo que o dinheiro, eu falo muito sobre isso, o dinheiro ele é espiritual. E como é bom estar na igreja, servindo, né, a comunidade, para poder falar de inteligência financeira. Porque muitas das vezes, dos péssimos resultados que nós temos, é porque nós aprendemos assim. Então a gente aprendeu errado. O mercado mudou muito, se nós falarmos de economia. Na época do meu pai, só tinha poupança, né, do meu avô. Na verdade, o mercado evoluiu, os produtos financeiros evoluíram, mas, em contrapartida, não é tudo que evoluiu e ficou melhor. Tem coisa que também é ruim, a gente tem que saber escolher. Como escolher? Como tomar boas decisões? Será que eu compro ou não compro? Será que eu vendo ou não vendo? Será que eu entro em algum negócio ou não? Será que isso é uma oportunidade ou é uma distração? Então, o tema Renovando a Mente das Finanças, eu gostei bastante, que veio depois de falar de saúde aqui, né? Mês passado se falou de saúde, e quem estava aqui? Só para eu saber se todo mundo então vai estar alinhado aqui. Porque, coisa boa, a grande maioria estava aqui, porque nós não podemos envelhecer sem saúde. E também não podemos envelhecer sem dinheiro. Não é? Então, primeiro tem a saúde. E aí você vai conquistar as finanças para viver, porque sabia que apenas 1% dos idosos dos nossos dias, eles têm capacidade financeira de se sustentar. 1%. E nós somos uma geração que já estamos tendo menos filhos. Então, a tendência é que, se a gente não tiver inteligência financeira, fique para a nossa geração, para nós, quando nós formos idosos, talvez, se nós não nos prepararmos, a gente sofra tanto quanto os idosos dos nossos dias. Muitos precisam continuar trabalhando, muitos precisam depender de ajuda, né? Ou diminuir o seu padrão de vida. Então, eu vou pedir para trocar. Aqui está a minha família, né? Eu creio que para todo mundo é o maior patrimônio que você pode ter nessa terra. Eles estão aqui presentes, né? O Everton, meu esposo, o Levi, meu filho. E não tem dinheiro que compre, né? Não tem preço que pague. E muitas pessoas, elas conquistam muito dinheiro, mas elas perdem o bem mais precioso. Então, eu sei que para tudo tem solução. Enquanto a gente respirar, tem jeito, né? Como diz o pastor Luiz Hermínio, enquanto respira, tem jeito. Então, tem jeito. Eu não sei, não conheço a história de vocês aqui, e eu pedi, hoje de manhã nós estávamos orando, que seja o próprio Deus. Eu não sei nada da vida de vocês, isso é maravilhoso, né? Então, talvez vocês vão ser
Deus vai falar, o Espírito Santo vai tocar, é Ele mesmo, não sou eu. Né? Você vai se identificar com algumas histórias, porque pode passar. Eu vou contar um pouquinho sobre renovação da mente. Essa é a linha do tempo da minha vida, claro, muito rápida e muito breve, mas em 1946, o meu avô ele começou um pequeno negócio no interior de uma cidade de Santa Catarina, chamada Taió. Alguém já conheceu Taió? Levanta a mão, bem alto. Amor, filma. Filma! Porque ele fala que ninguém conhece Taió. Taió não está no mapa. Não, gente, está lá. Né? Pode vir alguma coisa de Taió? Sim, né? Pode. E eu nasci nessa cidade. E meu avô ele foi um empresário muito bem sucedido. Porque, imagina, cidade interior, o meu avô ele tinha uma empresa de fotografia. Não era qualquer empresa, fazia revelação, quarto escuro, fotografava casamentos. Muitas pessoas que nos conhecem, pessoas que moram em vários lugares, até em Curitiba, a gente encontra, né, nós moramos em Balneário Camboriú, Itajaí, na região, São Paulo, esses dias. Nossa, teu avô, teu pai. Então, começou lá atrás essa história de fotografia. Mas, quem hoje, sinceramente, revela foto? Só eu que sou neta e filha. Né? Mas mudou e eu precisei renovar minha mente. Porque em 1994, esse ali é meu pai. E meu pai faleceu no começo do ano agora. Nós estávamos até falando, né, André? E, para mim, é o primeiro evento que eu estou aqui me desafiando, né, voltando, porque eu sei que o meu pai, bem rapidinho aqui, que não estava no script, mas o meu pai ele comprou uma igreja católica quando ele se converteu. E ele transformou num ponto de pregação. E nós vínhamos falando, né? Meu pai se converteu há 18 anos atrás, e o Senhor o chamou no começo desse ano, e aí a gente estava falando, que legado é isso? Ele queria continuar pregando a palavra, né? Dentro da sua limitação para uma comunidade muito pequena. E hoje o Senhor nos traz para alguns lugares que era o maior orgulho dele. Minha filha e o meu genro são pastores. Né? Então, mais que falar e a experiência de mercado financeiro e da fotografia, porque eu vim dessa raiz, eu trabalhei muitos anos como fotógrafa também. Eu gosto, eu sou chata, sabe? Com vídeo, com foto. Então, tudo tem propósito, né? Eu aprendi, só que em 2005 para 2006, ali, eu precisei tomar uma decisão. O mercado da fotografia estava em declínio. Daquela forma que o meu avô fazia, que o meu pai fazia, existem ainda, né, muitas pessoas, mas é diferente. Nós tínhamos 19 funcionários, nós tivemos 4 empresas, nós atendíamos toda a região. Né? Quem conhece o Alto Vale, nós servíamos aquela região toda, revelando fotografias, fazendo álbum de casamento. Hoje em dia as pessoas nem álbum têm mais. Então, chegou nesse ano, 2005 para 2006, eu precisei renovar minha mente. Porque aquilo que eu fazia, aquilo que eu vi meu avô fazendo, aquilo que meu pai fazia, já não ia mais me sustentar. E aí Deus é bom, né? Porque aí no ano de 2005 eu casei também, conheci meu esposo. Ele conhecia e gostava muito do mercado financeiro, estava envolvido no mercado financeiro. E eu falei assim, uau! Eu aprendi a trabalhar. Minha carteira está assinada desde os 13 anos, empresa da família, né? O pai emancipou aos 16 para poder assinar a documentação. Com 16, então, eu já estava cuidando de uma empresa, já tinha saído de casa para cuidar dos negócios da família. Mas eu precisei renovar a mente. E aí eu falei, meu Deus, eu aprendi a trabalhar. Esse é o típico brasileiro. Levanta cedo, dorme tarde, trabalha muito, mas eu não sabia cuidar do dinheiro. Então, eu tive aquela, uau, o meu pai trabalhou, meu avô trabalhou a vida inteira, mas eles só trabalham, eles não sabem organizar e cuidar das finanças. E eu não tinha renovado a minha mente, eu não tinha pensado nisso. Eu sempre pensei que quem trabalha bastante vai ganhar dinheiro. Só que assim como ganha, vai, se a gente não tiver inteligência. E aí foi quando eu entrei no mercado financeiro de cabeça, a gente
depois nos mudamos. A gente já mudou 14 vezes de cidade, né? Por conta até do pastoreio, assumindo igrejas em outras cidades, Floripa. Moramos em Curitiba por 2 anos. Passei frio, relembrei ontem, quando cheguei aqui. Disse, mas é que o frio aqui pega mesmo? Né? Esqueci de trazer até umas roupas mais quentes, porque eu não estava acreditando que ia ficar tão frio. Estava 36 graus ali em Itajaí na quinta-feira. Sensação térmica 43. Até mostrei para a Glennis, porque eu dei print, porque eu estava me sentindo mal. E aí a previsão aqui era 15, 16. Eu disse, gente, não vai, não, é mentira. Pegadinha, né? Mas não, era verdade. Me lembrei. Cheguei aqui, estava cinza. Né? Me lembrei de Curitiba, me remeteu Curitiba, como curitibano fala, sendo Curitiba. Né? E eu entrei no mercado financeiro, nós abrimos um escritório da maior corretora de valores do Brasil hoje, né? Em 2008, lá em Balneário Camboriú. Então, os negócios foram acontecendo. Eu entrei no mercado de cabeça, falei, uau, preciso conhecer mais, e fiz uma transição de carreira, podemos falar assim. Né? Renovei a mente, tive que renovar, não dava para continuar fazendo o que estava fazendo. E entendi que precisava saber cuidar dos recursos também. E aí, trabalhei anos, né? Trabalhei em cooperativa de crédito, pode falar nome aqui, né? Pode, né? A gente abriu, eu fui contratada, né, pelo CEO da XP Investimentos, o Guilherme Benchimol. Fui uma das primeiras mulheres, pensa, 2005, 2006. E aí, só que nós entendemos, em 2018, aqui já é uma imagem atual da nossa sede, do nosso negócio, e nós entendemos que não adiantava só você vender produto financeiro. E está tudo bem, se tem alguém aqui que trabalha no mercado financeiro ou no banco, né? Mas Deus falou conosco, espera aí, o que vocês fazem é bom, mas não é sustentável. As pessoas já saem, às vezes, do banco, tiram o dinheiro da poupança, já é melhor. Né? Já tem, mas, ainda assim, falta você entender a vida das pessoas. Então, nós entendemos que o nosso trabalho é um trabalho de mordomia financeira. Eu preciso entender a sua vida. É como um alfaiate. Quem já fez roupa em alfaiate? Eles estão em extinção, né? Mas, se você comprar uma roupa e mandar ajustar mais sob medida, você vai ver que a roupa fica mais bonita. Era a mesma roupa, só que agora, sob medida, ficou mais bonita. E quando a gente fala hoje, eu falo muito que eu faço uma alfaiataria financeira, é basicamente isso. É entender o que a pessoa tem, a idade que tem, se tem filhos, né? Entender para daí, então, quais as soluções são importantes. Então, precisou uma renovação da mente, precisou. Nós vamos contra o sistema financeiro atual, que é muito, né, de comissão, de vender isso, vender aquilo. Mas espera aí, o nosso trabalho, Deus nos colocou, Deus nos deu, porque ele é algo para remir as finanças do reino. Para nós entendermos o que nós fazemos com o nosso dinheiro e por que fazemos. E ele não está na nossa mão apenas para nos servir. Pode virar. O dinheiro não está só para nos servir, ele está para servir o propósito daquilo que nós nascemos para executar. E eu estudo muito, eu gostei quando o tema era, né, a renovação da mente. Porque, de fato, assim como eu tive que mudar minha mente, aquilo que fazia, viver o desconforto nos negócios, nas finanças, todos nós nos deparamos com isso. Nós, até os 12 anos de idade, tudo que a gente aprendeu, isso para tudo, mas nas finanças é o tema, né? Mas nas finanças, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu até os 12 anos de idade, é a infância até os 12, nós não significa que foi o que o pai ou a mãe, eles falaram ou disseram, mas é como você se sentiu. Entende? Então, não tem que culpar pai e mãe. Né? Agora, nós já somos maduros ao ponto de, poxa, então, entendi. Agora, tem muita coisa que é importantíssima. Por isso que a gente nasceu onde nasceu. Deus planejou essa família para nós. Né? Eu creio que nada é por acaso. Mas tem coisas que nós precisamos renovar a nossa mente. Como eu falei, aquilo que eu fazia já não dava mais para fazer, a forma que eu pensava, a forma que eu lido com o dinheiro. E existem, a neurociência e a economia comportamental são estudos da economia para entender como o ser humano ele se comporta,
alguns comportamentos que tem, por que compra compulsivamente, quando compra compulsivamente, quando vende, por que está com medo. Então, são tudo estudos que nós podemos aprender para que a gente venha se conhecer para fazer transformações. E é fantástico, porque o cérebro é a máquina mais perfeita que Deus fez. O nosso cérebro, ele aprendeu algumas coisas nessa nossa infância. Então, talvez, se você viveu muito num ambiente de escassez, você hoje tem algumas crenças que a gente fala de escassez. Se você viveu muito num ambiente onde tudo podia, tudo era permitido, é mais a próxima geração que isso vai acontecer, né? Tudo é mais fácil, passa no cartão. Tanto é que o maior número de endividados no Brasil hoje são entre jovens. Por quê? Porque aprendeu assim. Mas ele vai continuar assim a vida toda? Enquanto ele não tiver consciência para mudar, ele vai repetir os padrões. Então, é aquela coisa de meu pai sempre teve dívida, eu tenho dívida, você pode romper em você. Tá? É romper o padrão do pensamento. E o nosso cérebro, ele são milhões, né, de conexões neurais o tempo todo para pensar. Então, o nosso cérebro, na verdade, ele é preguiçoso. Ele vai sempre buscar um atalho. A gente chama isso de heurística, né, dentro da economia. Então, eu já não faço mais conta. Se vou dar só um exemplo bem... Se alguma coisa que eu queria comprar estava a R$60, um livro, e aí você vê ele por 40, heurística, né, da ancoragem. Porque eu penso, nossa, era 60 agora, 40 está barato, vou comprar. O cérebro nem faz conta direito, às vezes o preço real, Black Friday, é isso. Né? Nem faz conta, peraí, porque o cérebro pensa, não, ali, ó, 30% de desconto, vai lá e pum. Né? E você vai entrando em algumas furadas, porque o cérebro, ele não pensa, ele faz o caminho, sabe aquele, aqui tem um caminho, por que eu vou passar por dentro das cadeiras se aqui já está mais fácil? Por que, se eu quero ir lá, para que passar por dentro das cadeiras? Vou pelo atalho. E o nosso cérebro já tem isso. Só que quando eu tenho consciência, eu posso fazer um novo caminho neural. Eu posso ir por outro caminho, eu posso desenhar novos caminhos. E não repetir os mesmos erros que talvez, né, eu vi meus avós, meus pais, ou amigos próximos, ou outras pessoas fazendo. Então, isso é a boa notícia dessa manhã. Se você pensou sempre de um jeito, eu não consigo mudar, dá para mudar, só tem que ter consciência. E aí, existem algumas técnicas. Claro que nessa manhã não vai dar para falar tudo, mas são nudges. O nome é nudges. É um empurrãozinho. Por exemplo, eu não consigo guardar dinheiro. Né? Não consigo, você não consegue guardar dinheiro. Isso é porque o seu cérebro ele é preguiçoso, lembra? E outra coisa, gastar dinheiro dá mais prazer do que economizar. Para o nosso cérebro. Se você sabia, se você pagar no cartão, isso é uma pesquisa do MIT, se você pagar no cartão de crédito, você entrega, ou nem entrega, né? Mas você vai lá, empurra na maquininha, tira, voltou para você. Tudo certo. Se você pegar R$100 para pagar essa conta, o cérebro sente dor. Cientificamente comprovado, ele sente dor por entregar o dinheiro, porque vai 100, vai voltar 50, ou vai voltar 20, vai voltar uma cédula diferente e menor. Então, sofra um pouquinho, paga no dinheiro se você precisa romper algum padrão, se você precisa aprender, ensinar o teu cérebro um novo caminho neural. O nosso cérebro, ele é, como eu falei, ele é primitivo. Né? Então, ele não quer pensar, ele vai fazer o que ele está acostumado a fazer, ele vai andar pelos mesmos caminhos. Então, nudge é você, por exemplo, colocar um débito automático da sua conta para um tipo de investimento, uma previdência, por exemplo. O nudge é isso. Você nem viu o dinheiro cair. Quando você vai lá e olha, uau, já juntei R$10.000 aqui. Você fez um débito automático da conta sem olhar, porque se você tiver que pensar, você vai gastar o dinheiro. Então, isso são nudges. E você pode pensar, pode colocar post-it, pode, né, fazer várias formas. Isso serve para a saúde, isso serve para atividade física. No cérebro, a caixinha dessa mudança é no mesmo lugar. Né, a caixinha da disciplina. Pode trocar. Então, eu quero falar para vocês algo muito, muito espiritual e muito, muito importante nessa manhã, antes de a gente falar até de algumas coisas mais técnicas. Gente, eu não estava controlando o horário, agora que eu me lembrei, né? Manda aí.
Levanta a plaquinha depois. No livro de Isaías 22, depois vocês podem ler, anota, né? É legal dar continuidade para aquilo que vocês estão vendo aqui também, mas fala de 2 tipos de mordomos. E eu gosto muito, já usei isso aqui numa ministração de um culto até, e eu trouxe para a palestra, porque faz muito sentido quando a gente fala com homens e mulheres de Deus. No livro de Isaías 22, vai citar 2 homens, 2 mordomos, um chamado Sebna e o outro Eliaquim. Sebna, o nome dele do hebraico significa homem habilidoso, um homem competente, um homem capaz, que sabe tomar decisões, e ele foi chamado para ser mordomo de um rei. E Sebna, ele teve um grande erro. O erro dele foi que ele construiu para ele mesmo. Ele comprou, adquiriu, né, um local, uma caverna, junto dos reis. Só que ele era mordomo. Ele não era rei. Então, talvez muitos de nós estejamos sem essa consciência de que o dinheiro que está na nossa mão não é nosso. Nós somos chamados mordomos, mordomas. O que é um mordomo? É uma pessoa de confiança. Nós tivemos esses dias num lugar em Alphaville, né, numa casa, e lá tinha uma governanta. Essa governanta leva os filhos, traz os filhos para a escola, tem a senha do banco, né? É uma pessoa de confiança, sabe o que tem de comida em casa, o que não tem, prepara todas as coisas, sabe tudo da vida da pessoa, né? Do seu senhor. E Sebna, ele foi chamado para ser mordomo, mas ele foi tirado. E sabe que o termo economia, a palavra economia, significa leis de uma casa. A palavra do grego economia, oikonomia, significa leis de uma casa. Agora a pergunta, né? Muitas perguntas de reflexão nessa manhã. Qual casa que nós estamos servindo? A do Senhor ou a nossa própria casa? Porque vai fazer toda a diferença. E aí, o Senhor remove Sebna e fala o seguinte, olha, você é muito bom, você é muito habilidoso, você é muito estudado, você é muito graduado, você é muito tudo, mas você não tem o meu coração, você não tem a minha confiança. E aí ele traz e bota Eliaquim no seu lugar, que o nome do hebraico significa dependente de Deus. Olha o paradoxo. O Senhor remove um mordomo habilidoso, que sabia, que entendia, mas ele tira ele, por conta daquilo que eu comentei, de desejar um lugar diante dos reis, né? Construir lá o sepulcro, mas ele remove ele e coloca ele aqui, e diz agora, Eliaquim é que será o mordomo. Ele não vai mais ter alçada, né? Porque normalmente os mordomos que não têm tanta confiança têm uma alçada. Você pode gastar, mas é só até 2.000. Né? E depois vai precisar da minha autorização. Não, Eliaquim já foi sem alçada. Não, você tem o meu coração. E Eliaquim, aquele que é dependente de Deus, ele tinha o coração do seu Senhor. Então, a diferença, os dois vão ter resultados. Os dois, talvez até Sebna teria resultados melhores se a gente trouxer para os nossos dias humanamente. Talvez Sebna, ele é aquele homem e aquela mulher alta performance que o mundo tem falado. Mas ele não tinha o coração do seu Senhor. E aí de nada adiantou. No dia do julgamento, aquela sabedoria, aquela inteligência, na verdade, toda, não o livrou da sentença. Então, que nós possamos, a partir de agora, dos próximos slides, pensar, eu sou o mordomo que tem o coração do Senhor. E se eu não tenho, é consciência. Eu vou buscar, eu quero saber o que ele quer, o que ele deseja, o que ele gosta. Porque é assim, o governante, né? o mordomo, filhos, quando a gente sabe o que gosta, marido, esposa, não é assim? Vou levar porque sei que meu marido gosta, minha esposa gosta disso, meu filho gosta daquilo, a mamãe gosta daquilo. Né? Então, nós temos que ter essa intimidade ao ponto de saber o que fazer com os recursos.
o que agrada ao coração de Deus, e todos nós somos chamados mordomos. Agora, que tipo de mordomos somos, é algo que tem que ficar todos os dias dentro de nós. Que tipo de mordomo eu estou sendo com aquilo que Deus colocou na minha mão? Pode trocar. Aqui eu trouxe algumas imagens, porque, falando de renovar a mente, eu não sei se vocês sabem, mas eu gostaria que alguém falasse o que essas imagens têm em comum. O André já falou aqui, né? O que tem em comum essas imagens? Gente, para quem não identifica, eu não vou entrar a fundo em todas, mas essa coisa de tentar ganhar dinheiro fácil não é de hoje. E lembra que o nosso cérebro, o coração do homem é enganoso. O coração é o que a gente deseja, alma. Então, muitas pessoas, e não é de hoje, talvez agora a gente tenha mais acesso à internet, e aí todo dia parece que tem um golpista atrás da gente, né? Ou a gente pode pensar em acreditar. Quem nunca ficou meia hora assistindo um vídeo e depois você disse, não, né? Mas você ficou preso ali, técnicas de marketing, de economia comportamental. É usado a economia comportamental para atrair a sua atenção. Então, a bolha das tulipas, algo que aconteceu em 1800, o bulbo da tulipa era vendido por milhões. E aí você diz, meu Deus, mas os caras compravam uma bulba de tulipa, pagavam tanto. E nos nossos dias, o que está acontecendo? Esse cara ali é Charles Ponzi, o criador das pirâmides Ponzi, que é o modelo de hoje, que é você falar, olha, eu te pago 10%. Só que aí, para você ganhar 10% ao mês, ele tem que vir também, porque daí ele vem e traz o dinheiro dele. Então, não é de rentabilidade, é o dinheiro dele que paga para ela. E para ele receber 10%, é o seu dinheiro que paga para ele. Isso é o esquema Ponzi. E Ponzi, ele foi um homem que criou tudo isso. E aí tem Serra Pelada, tem o boom do boi gordo, do avestruz, de criptomoedas. Pode passar. Então, John Frasca, ele foi um golpista, ele escreveu um livro de dentro da prisão dos Estados Unidos, e olha o que ele fala. Você pode enganar alguém de qualquer nível de educação, qualquer nível de intelecto, se ativar o medo e a ganância das pessoas. Então, não importa o que você faça. E ele escreveu de dentro da cadeia, ele transformou $5.000 em $100 milhões em 24 meses. E aí ele fala no livro, só tem essa literatura em inglês, mas para quem tiver interesse, esse é o livro. Santo ou Cafajeste, o nome do livro. E aí ele fala, eu que sou golpista ou você que se interessou pelo lucro fácil? Eis a questão, né? Mas obviamente o que ele fazia não era correto, foi para a prisão, mas ele começou a revelar, né? E eu creio que Satanás mesmo escrevendo o livro. Como é que as pessoas que se dizem que são boazinhas também pensam? Pode trocar. Olha só o que acontece no mercado financeiro. Existe um índice chamado do medo e da ganância. Não sei se você sabia. Todos os dias, no CNN Index, você pode ver como é que está o sentimento. E isso é emoção. Não tem a ver com matemática, com investimentos. Não. Aqui nesse dia, é de outubro. Ontem eu olhei até, está mais otimista, está no verdinho. Mas quando as pessoas estão no extremo medo, elas vendem seus ativos. Ai, vou vender, estou com medo. Pandemia, todo mundo vendendo os ativos. Né? Agora, eu acho que, poxa, acho que as coisas vão melhorar. Aí as pessoas vão comprando. Então, o índice de medo e ganância, ele consegue saber se as pessoas estão vendendo mais ou comprando mais. Pode trocar. Olha só como é que nós estamos em relação ao dinheiro. Nós temos por dia 35 mil pensamentos. Dos 35 mil pensamentos que vêm na nossa mente, 80% é desprezável. 80% não serve para nada, mas dos que servem, 90% são decisões emocionais. Ou seja, Warren Buffett, um dos maiores multimilionários, né? Talvez vocês conheçam ou não, mas ele é um senhorzinho, né? Não é cristão, mas ele é, a palavra diz, aquele que plantar, colhe. Então ele é, né, disciplinado,
Mas ele fala que se você não pode dominar suas emoções, você não pode dominar o seu dinheiro. Então, antes de saber técnicas, eu preciso saber quem eu sou, como eu me comporto. E também saber que o meu cérebro ele tem um funcionamento. E eu posso fazer, né, interrupções para ajudar ele. Assim como para atividade física, assim como, né, para N coisas, para estudar, para um novo negócio. 76% tem crise no casamento, as pessoas falam no Brasil. 1/3 tem insônia por causa de dinheiro. 4 empresas fecharam a porta a cada minuto em 2023. Ou seja, falta da mentalidade renovada. Falta de entender. E, claro, nós precisamos sair do sistema financeiro tradicional, porque ele impede nós vivermos a prosperidade plena. Ele quer te amarrar. Ele quer mais um cartão de crédito, ele quer mais um juro, ele quer, né? E aí você vai ficando embaixo de um guarda-chuva e você não consegue, sabe, ter paz, dormir em paz, né? Viver uma vida plena em família. Nós falamos muito que as pessoas falam, Audrey, quanto que rende? Né? Se eu botar um dinheiro aí na tua mão... Gente, calma. Não é assim. É que você não vai botar dinheiro na minha mão. Segundo, nós vamos trabalhar para você ter paz financeira. Não é para ficar rico. Rico você vai ficar trabalhando com aquilo que você nasceu para fazer. Agora, vamos investir melhor? Vamos. Isso é importantíssimo, é o fermento. Mais preservação. Mas agora, você querer multiplicar. Eu vou mostrar uma fórmula que multiplica, mas não é da noite para o dia. É disciplina, é constância. Pode trocar. Almeida, tenho 67 anos. Só para falar uma coisinha. Eu quero mostrar bem rapidinho aqui esse vídeo. Ele vai falar um pouco sobre consciência, porque às vezes a gente subestima, a gente superestima o que vai fazer um ano. Não, eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou guardar isso. Mas em 10 anos, em 5 anos, a gente não planeja. E eu quero mostrar histórias reais. Nós usamos nos nossos treinamentos, eu resolvi trazer para nós aqui, para trazer um pouco dessa consciência, da importância também de a gente pensar no longo prazo, porque o nosso cérebro não gosta de pensar no longo prazo. Então, isso aqui é um nudge para a gente pensar no longo prazo, no nosso futuro. Meu nome é Áurea Almeida, tenho 67 anos. Meu nome é Eugênio Afonso Novelino e tenho 81 anos. Meu nome é Avanísio Claizone, minha idade é 60 anos, que fiz agora em setembro. Roberto Emanuel Carneiro Alves, tenho 74 anos. Meu nome é Luiz Gonzaga Bezerra de Freitas, eu tenho 64 anos. Viver do que o senhor construiu, Não. Financeiramente, isso é uma possibilidade? Não, nenhuma. Não tive uma reserva que é natural do pessoal, você trabalhar e recolher e tudo, tá, aquela coisa toda. Eu passei por cima disso, entendeu? Se pudesse voltar, voltaria. Faria, entendeu? Mas o tempo passou e me deixou a experiência. O que der tempo, eu tô em cima. Sempre o tempo é um fator muito importante nisso tudo, né? Se você tivesse que depender só da aposentadoria, você acha que... Daria só para suprir as necessidades, porque como eu me aposentei muito nova, e a aposentadoria, o aumento da aposentadoria, ele não acompanha o aumento do salário mínimo, né? Então, foi caindo, e hoje a minha aposentadoria daria só para eu sobreviver, né? Pagar o mínimo necessário, né? Assistência médica, alimentação. Você recebe, seria suficiente? Não seria de forma alguma, tanto é que eu trabalho ainda para me manter. Se Deus o livre aconteça alguma coisa, eu vou sofrer bastante, porque eu não tenho uma reserva. Se você tivesse que viver só da aposentadoria, você acha que era possível? Não dá não. Minha aposentadoria é muito baixa, mas a minha sorte é que nesse negócio que eu tenho uns clientes que já peguei quando era estabelecido e que estão me comprando, né? Isso aí é que me ajuda muito. Gostaria, claro, de ter uma vida mais tranquila financeiramente. Por exemplo, eu tinha um sonho que meus pais eram portugueses e eu não conheço Portugal. Meu sonho era fazer uma viagem quando eu estivesse aposentada, mas não consegui até hoje. Tem que planejar, tem que procurar alguém que venha lhe trazer o bem. Agora, pessoas de confiança, pessoas que você sinta realmente que existe honestidade. E não é atrás de gerente disso ou gerente daquilo, porque eles não estão fazendo nada a não ser tirar o dele também. Me chamaram para trabalhar com produtos agropecuários. Nessa aí eu trabalhei 14 anos. Foi bom porque eu conheci
praticamente o Nordeste inteiro, foram 8 estados que eu fazia, da Bahia até o Piauí. Todas as cidades que você imaginar, eu passei por ela durante muito tempo. Só que nesse período aí eu sofri um assalto, levei um tiro no rosto, perdi um ouvido e 90% praticamente da visão direita. Isso aí me atrapalhou muito, porque era exatamente no período que eu tinha mais condições financeiras de planejar, de fazer uma reserva melhor, e aí veio tudo de água abaixo, né? Aí, planejar é uma coisa que você deve fazer sempre, e quanto mais cedo, melhor. Mas planejar e sempre revisar, sempre atualizar, né, esse planejamento, e ter muita disciplina antes de agir, porque o que fracassa muitas vezes os planos da gente são as exceções que a gente faz, aquela história de eu mereço isso, eu vou fazer tal extravagância, comprar um presente tal. Então muitas vezes a gente faz isso e de repente atrapalha tudo. Uau! Gente, o tempo passa, chega e chega rápido. Eu quero falar para vocês do poder da matemática, porque muitas pessoas, às vezes, elas me falam assim, Audrey, mas é que meu pai não me ensinou, minha mãe nunca assumiu a responsabilidade, né? Mas a gente entende. Cada um de nós nasceu num contexto, numa cidade, num ambiente, alguns com mais privilégios, outros com menos. Mas eu tenho a cura para vocês nessa manhã. A matemática não faz distinção. Não é sexista, não é racista. A matemática, o poder da matemática, dos juros compostos, não importa o que você fez. Agora importa o que você vai fazer a partir de agora. Então, aqui, eu peguei rapidamente uma pessoa de 35 até os 65 anos, ela começou a guardar um valor todo mês. A renda média do empreendedor no Brasil é de 10.871. Esse é fontes do Sebrae, tá? Então, eu fiz aqui a pessoa guardando 15% para o seu futuro. 15% é R$1.630, todo mês, guardando um pouquinho. Tá? Claro que a gente está falando de empreendedores, cada um de nós aqui, talvez para outros, você já tem as reservas, e eu já vou falar com vocês sobre isso também. Mas os juros ao ano, né, ele vai mostrar toda a diferença. Se a gente tiver uns juros ao ano pelos próximos 30 anos de 6%, essa pessoa vai juntar 1.596.000. E aí vai ter os juros do rendimento depois. Se for 8% ao ano, 2.310.692. E se conseguir juros maiores, agora está 10,75. Claro que talvez não seja assim para os próximos anos, mas os últimos anos agora, os últimos 3, foi assim. 3.389. Então, claro que vai existir uma média da taxa de juros, tá? Mas a gente está mostrando que é possível começar com pouco, com disciplina. Não estou falando de você investir arriscadamente. Arriscadamente, como o meu marido fala, é no seu negócio. Aqui a gente vai preservar, aqui a gente vai proteger. Sempre é com essa ideia. É diferente do que estão falando lá fora. Não, arrisca mais, teu perfil é mais agressivo. Uma parcela, talvez, se fizer sentido, mas nós vamos proteger todas as conquistas. A gente fala que o Brasil é muito bom para ganhar dinheiro, mas muito ruim para proteger. Então, nós temos que aprender a proteger e usufruir, né, de uma renda fixa mais alta e tudo mais. Pode trocar. Existe a regra dos 72, bem rapidamente, olha que legal. Eu quero saber em quanto tempo dobra o meu capital. Talvez você tenha 100 mil. Para ter 200 mil, se a gente pegar a taxa de juros hoje, 72 divide por 10, vai dar 7,2 anos. E se a taxa de juros for para 5, vai dar 14,4 anos, o dobro. Né? E se a taxa de juros for maior, vai diminuir o tempo, 3, 4, 5 anos. Então, imagina que essa pessoa, esse jovem, ele juntou dos 35 aos 50, só 15 anos, foi juntando ali, depois não conseguiu mais juntar. Mas ele não mexeu naquele dinheiro, não mexeu na galinha, né? Deixou ela lá, porque ela vai dar ovinhos ainda, então não posso matar a galinha, gente. Juntou 654 mil. Se ele não mexer, aos 57 anos, ele vai ter 1.309.000. Ele não está mais aportando mensalmente. Mas ele sabe em quanto tempo dobra.
Aos 64 anos, ele vai ter 2.618.000. Ele não está mais aportando, mas ele também não está tirando. Tá? E se tirar, tira só o ovo. Não vai tirar uma asa da galinha, entendeu? A coxinha. Porque, às vezes, a pessoa ela tira aquilo que é a fonte, ela mexe no principal. Lembra como é que a nossa mente trabalha. Então, nós temos que bloquear, às vezes, esse dinheiro. A gente tem feito isso hoje de proteger patrimônio de família. A gente manda para fora do Brasil para proteger. Coisa boa é tirar da vista da pessoa, porque ela não gasta mais, né? E aí está protegido. Tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Aqui eu quero falar um pouquinho também. Brasil é campeão, né, de ter os piores investimentos no top 1. Claro, isso aqui é uma fonte, né, Quantum Axis aberto, não é nada contra os produtos, mas é contra aquilo que a gente adquire. A gente tem que saber o que é bom e o que é ruim. Então, por exemplo, o maior fundo de investimento hoje no Brasil, né, os maiores estão aqui, com os maiores números de cotistas. Olha o rendimento dele aqui no final. Menor que 100% do CDI. Olha o percentual das taxas de administração. 1,5%. Investimentos de renda fixa, com uma taxa assim para a pessoa que está te acompanhando, um gestor não fazer nada. Então, nós também temos que olhar para aquilo que a gente já tem, muitas vezes. Eu já tenho, eu estou fazendo, mas será que é um bom produto? Ou, às vezes, a pessoa pode trocar. A gente faz bons investimentos, mas eles não se conversam. E, às vezes, a pessoa tem muito produto que se sobrepõe. Então, a palavra já fala, né? Eclesiastes 11, empregue o seu dinheiro em bons negócios, com o tempo você vai ter o seu lucro. Aplica em vários lugares, em vários negócios, porque você não sabe que crise pode acontecer no mundo. Eu gosto dessa linguagem, da nova linguagem de hoje, né? Porque parece que foi escrito hoje isso. Parece que foi escrito hoje. Não sabe o que vai acontecer. Passando por pandemia, por tudo que a gente está vivendo, crise política, né, econômica, questão jurídica, que a gente não tem mais segurança em nada, você fala, onde é que eu vou proteger meu patrimônio? Pode colocar outro. Então, eu creio, nós hoje atendemos, falei já, né, famílias empresárias, nós sabemos que o grande desafio é proteger o patrimônio. Sabe gerar riqueza, mas às vezes a gente tem dificuldade. Então, nós temos que pensar globalmente. Chegou o momento. Há um tempo atrás não era possível. Mas é seguro, Aldo? Gente, é mais seguro que o Brasil. Fala para uma pessoa, um europeu, para ele, claro, se ele está com o dinheiro da especulação é uma coisa, mas vem proteger o dinheiro no Brasil, imagina. Não, mas aqui tem alta rentabilidade. Gente, se você quer uma rentabilidade melhor, vai para a Argentina. Não, mas a Argentina é um risco, mas aqui também é um risco. Então, às vezes, a gente tem uma cabeça muito local, mas nós temos que pensar global. Eu acredito que, como igreja, nós temos que, sim, ter um impacto local, comunidades, nós lá também, aqui, mas nós temos que pensar como cabeça apostólica. O apostólico é isso. É você ir, né? É você pensar globalmente. Se nós trazermos até da Bíblia, Paulo foi um homem que ele usou da sua cidadania romana. Ele usou da inteligência, como fala, do direito internacional para limpar, vamos falar assim, para se proteger. Então, nós temos que pensar globalmente, nós temos que usar o que existe também no mundo ao nosso favor. Se você tem uma cidadania ou se não tem, busque ter, porque vai ser muito importante para os próximos dias. Se você não tem ainda recurso fora, claro que cada um, no seu tamanho, para alguns não vai ser o momento, talvez nunca vai ser, mas se você pensa, poxa, eu quero morar fora, já começa a criar um histórico internacional, já protege o patrimônio fora, e não é Estados Unidos. Porque a gente fala o seguinte, né? Todo mundo falando dos Estados Unidos é um bom lugar, mas se as empresas têm representatividade no Brasil, conforme a música tocar aqui, vai ter que dançar no ritmo. Então, nós precisamos ir para outros centros financeiros, pensar globalmente, como fazer isso. Hoje né, praticamente o que a gente faz no nosso trabalho é a questão da inteligência tributária, a questão da gestão de riscos, mas muito dos investimentos internacionais por conta de nós temos que olhar globalmente. Você tem que olhar para as suas finanças e pensar
né, globalmente, e pensar sistematicamente. Não é só, como é que está? Será que sobra dinheiro no caixa todo mês? Mas eu preciso pensar, né, o todo. E já me sinalizaram que acabou o tempo que eu faço, vou embora. Mas eu acho que falta 2 slides. Vai lá. Quando que está em jogo são princípios, 1 centavo vale tanto quanto 1 milhão. Então, cuide do que você já tem, proteja aquilo que você já tem, seja íntegro nas suas conquistas, no seu negócio. Não acredite, eu vim falando sobre isso ali, né, sobre os jogos do medo, da ganância, não acredite em lucro fácil, desconfie, o mercado financeiro ele tem uma rentabilidade padrão, vamos falar assim. Então, quando sai muito daquilo, desconfie, seja em negócios, seja em investimentos, seja o que for, desconfie. Então, tome cuidado, porque nossos princípios são inegociáveis, né? O dinheiro, ele é espiritual. Ele é espiritual. Então, não abra mão dos seus valores não troque aquilo que você tem, né, com o Senhor. E eu quero terminar dando 5 lições para uma mente renovada. Não tem nada melhor que vai renovar nossa mente do que entender a vontade de Deus. Então, mesmo sabendo técnicas, mesmo ouvindo aqui algumas coisas, mesmo sabendo, e você pode estudar mais sobre psicologia, sobre neurociência, você vai se conhecer. Mas, sinceramente, o que Deus tem para mim é diferente do que tem para ti. Às vezes as pessoas falam, eu quero, né, copiar, quero fazer, eu vi que está dando certo. Entenda, submeta as suas decisões a Deus. Segundo, esteja sempre atualizado. É importante, sim, se atualizar. Não só de tecnologia, mas se atualizar de mercado, do que é essa novidade. Você pode saber, mas talvez nem tudo vai ser para você. Reinvente-se, né? Faça do mesmo, faça melhor. O que dá para melhorar? O que eu posso melhorar? Isso para as finanças, para os negócios. Diversificar. Não dá para ficar no mesmo lugar. Quando as pessoas falam para nós, às vezes, a gente diversifica entre renda fixa e variável. Gente, a gente está falando, a Bolsa representa menos de 1% da economia global. Ou seja, não diversifica, né? Negócios, você pode diversificar, você pode internacionalizar negócios, dependendo do que você faz. Então, vamos pensar apostolicamente. Vamos impactar localmente, mas vamos pensar globalmente. E entenda o seu trabalho como uma missão. Aonde você estiver, ali está a presença de Deus. Né? Você é um sacerdote carregando a presença de Deus com o seu negócio, com aquilo que você faz. Pode mudar? E aí estão os meus contatos também. Vocês vão me encontrar no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Tem o WhatsApp também. A gente está à disposição. No final, estaremos aqui também para quem quiser conversar, né, pegar o contato, cartão. Eu agradeço. Né, vontade de ficar a manhã toda aqui, mas vou passar aqui para o André, porque eu também tenho coisas novas para aprender aqui ainda. Então, muito obrigada, gente. Um bom dia.